Bons Ares. Uma conversa sustentável com gente que cuida do meio ambiente. Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais uma entrevista no programa Bons Ares Sustentabilidade. Um programa que é transmitido pelo circuito interno de TV da Festieco e também transmitido pelo YouTube. E temos o prazer agora de conversar com o senhor Mário Sérgio Ribeiro. Ele que é engenheiro agrônomo, que é da Fundação Florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E essa fundação é responsável pela gestão de unidades de proteção, de conservação do ambiente, parques, reservas ecológicas e também as APAs, as áreas de preservação ambiental. Portanto, Mário Sérgio Ribeiro pode, com a sua generosidade aqui, transmitir informações muito importantes para os nossos telespectadores. E eu começaria com um assunto local, se o senhor me permite, sobre a área de proteção ambiental do Rio Batalha, né? Que é aquela que diz mais de perto aos interesses dos bauruenses e também dos moradores da região. Parece que a área do Rio Batalha não está sendo muito bem preservada e ela é o principal manancial, né, de água potável para a cidade de Bauru. O que o senhor poderia nos dar de boas notícias a respeito da área de proteção ambiental Rio Batalha? Bom, a boa notícia é que nós estamos num processo de obter os recursos para fazer o plano de manejo dessa APA, que engloba uma área de 250 mil hectares aproximadamente, em 11 municípios. E esse plano de manejo seria como, grosso modo, um plano diretor para essa área de proteção ambiental, para essa APA. Então vai dar as coordenadas de o que pode ser feito, de que maneira pode ser feito dentro desse território, buscando ordenar a expansão urbana, ordenar as atividades econômicas nessa área, garantir a preservação das populações indígenas que tem ali. Não sei se vocês conhecem, Havaí tem uma reserva indígena, né? Araribá. Araribá, isso. E então a ideia desse plano de manejo é garantir a ocupação de maneira sustentável nessa região. É uma região que tem alguns problemas, principalmente ligados à conservação do solo, né? Erosão, assoreamento de corpos d'água, tem alguns problemas de introdução de espécies não nativas, então tem o javaporco, o lebrão que vem da Patagônia, que faz um estrago, os dois, né, faz um estrago danado na região. Então isso tudo vai ter que ser equacionado com a realização desse plano de manejo. Existe um conselho gestor nessa APA, que é bipartite, então 50% é do poder público e 50% é da sociedade civil organizada. Então é bipartite mesmo, né? Metade, e a gente faz reuniões regulares, e agora a gente está num processo de preparação desse conselho gestor, de fazer um nivelamento de conhecimento, exatamente preparando para que o conselho consiga acompanhar a execução do plano de manejo. Então as boas notícias são essas, basicamente. Existe uma ideia, né, que é trazida aí dos Estados Unidos, da Europa, que é aquela de pagar ao produtor rural para que ele não polua os cursos d'água, que ele proteja de alguma forma esses cursos d'água, não deixando então essa criação de porcos que o senhor mencionou, sujar água, né? Não é nem nesse não sentido. Se aproximar também do Não é nem nesse sentido. As pessoas trouxeram o javaporco e depois aquilo virou um problema, né? Eles simplesmente soltaram no ambiente. Então é um animal que não é nativo. Você diz o javali. E ele, onde ele vai, ele come plantação, ele come. Mas existe essa ideia aí de se pagar do produtor rural. Existe. Que ele tem um sítio, uma fazenda à beira de um córrego, e ele quer se utilizar daquela água, né, em função dos animais que ele cria. Exatamente. E essa água é necessária para
alimentar a cidade. Então, seria uma forma de ele se ressarcir desse prejuízo, deixar de exercer, não é? De se aproveitar, de se utilizar dos cursos d'água e proveito próprio para que a coletividade tivesse o benefício. Isso chama pagamento por serviços ambientais. A gente não precisa nem ir tão longe assim para ver programas como esse. O pioneiro é na bacia ali do Piracicaba, agora esqueci, o PCJ, o Conselho do PCJ, introduziu um programa desse no município de Extrema. É o sul de Minas, ali, divisa com Minas com São Paulo. E agora sobre isso. O estado de São Paulo está fazendo alguns pilotos em algumas bacias em todo o estado para desenvolver a melhor tecnologia para implantar um programa como esse no estado de São Paulo, que então ele serviria para se fazer uma compensação financeira para aqueles produtores rurais que preservam o ambiente, preservam a água, preservam a biodiversidade. O presidente do DAE, o Giasone Candia, ele outro dia anunciou no Jornal da Cidade um plano de se fazer uma barragem do Rio Batalha, a fim de que o Rio Batalha possa, mediante um armazenamento maior de água, servir melhor a cidade, porque já apresenta sinais de esgotamento. O senhor acha que isso seria viável do plano de vista ambiental? Eu não tenho conhecimento desse projeto, mas eu acredito que tenham técnicos da prefeitura, do DAE, fazendo esse tipo de estudo, e ele vai ter que ser licenciado, uma barragem como essa vai ter que ser licenciada, então, pela CETESB, né, pelo Departamento de Avaliação de Impactos Ambientais. O impacto ambiental tem que também ser avaliado, exato, tem que ser avaliado e aí tem audiências públicas nesse processo de análise do EIA-RIMA, então a população vai poder se manifestar, as ONGs, quer dizer, hoje em dia tem muita gente olhando para a questão ambiental, então é muito difícil você fazer uma coisa que em princípio seja danosa ao meio ambiente. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, inclusive Bruno Covas, que é o secretário do Meio Ambiente, esteve aqui conversando com os prefeitos, e ele expôs de uma maneira clara que existe essa preocupação por parte do governo Geraldo Alckmin de aumentar ainda mais a ação de proteção ambiental. Eu gostaria que o senhor explanasse aqui rapidamente quais são as principais áreas de proteção, as principais reservas que existem no estado de São Paulo. A Mata Atlântica, por exemplo, todos nós sabemos que é uma delas, né? Até está relativamente preservada, mas sempre sofrendo ameaças, né, dessas incursões imobiliárias. Gostaria que o senhor fizesse aí um panorama dessa atividade da Secretaria do Meio Ambiente. Bom, a Fundação Florestal, ela tem sob sua responsabilidade a gestão de 94 unidades de conservação, entre parques, reservas ecológicas, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas, ou seja, todas as formas aí de unidades de conservação do estado de São Paulo estão sob responsabilidade da Fundação Florestal, que vem nos últimos anos fazendo um esforço muito grande de dotar essas unidades de estrutura, não só de visitação, né, nos parques, mas de garantia da preservação da biodiversidade. É uma atividade muito importante, porque praticamente todas as áreas florestadas significativas hoje estão na mão do Estado. Então, se não fossem os parques, as reservas, a gente estaria numa situação muito ruim do ponto de vista ambiental. Pior do que já estamos, né? Porque o Estado tinha reservas florestais aqui que foram invadidas pelos sem terra e a madeira, a vegetação simplesmente desapareceu. Há divergências, eu não sei se a culpa é do sem terra, porque essa é uma questão muito antiga. Uma questão fundiária, mais complicada. O oeste do estado de São Paulo era todo ele terra devoluta e hoje só tem fazendas de produção, eu não sei como é que aquilo se organizou. Mas
A grande parte das áreas protegidas ou das áreas florestadas estão em Mata Atlântica hoje, acho que são 18% do estado, justamente pela dificuldade de se fazer ocupação dessas áreas, né? Quando a gente está no litoral Áreas de montanha, né? e olha para trás, você tem uma elevação ali de 0 para 700 metros, muito difícil de você ocupar, ainda bem, né? Então aquilo ficou porque é difícil de ocupar. No interior, nós temos 1%, menos de 1% do que era cerrado, sobrou. Então virou tudo pastagem, virou plantação de café, de laranja, de cana e etc. E as áreas que estão sob algum sistema de proteção são de domínio do Estado, eu insisto. Então tem o Parque do Morro do Diabo, lá no Pontal do Paranapanema. Tem na região de São Carlos e de Rio Claro, nós temos algumas parques e reservas bastante significativos. Mas sempre, eu insisto, são de posse do Estado. As áreas particulares, elas são quase todas de pequena significância, abaixo de 100 hectares. E isso para proteção é muito pouco, né? Então eu não sei se eu respondi a sua questão. Evidente, chegamos ao final do programa, nosso tempo está esgotado. Eu acho que as informações que o senhor deu aqui são muito úteis. Muita gente não sabe nem da existência dessa Fundação Florestal, que pertence à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e o senhor Mário Sérgio Ribeiro, engenheiro agrônomo dessa fundação, teve aqui a oportunidade de nos brindar, não é, com informações valiosas sobre o seu trabalho e o trabalho dessa fundação. Eu vou fazer uma correção, é Mário Sérgio Rodrigues. Mário Sérgio Rodrigues. Ferreira. Rodrigues. Não sei porque eu anotei Ribeiro. Não tem problema. Então, Mário Sérgio Rodrigues nos Muito obrigado. prestou essas informações e ficamos gratos. Obrigado. Bons Ares. Uma conversa sustentável com gente que cuida do meio ambiente.